Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Ao olharmos para os personagens bíblicos, nós vemos homens e mulheres gigantes, cheios de atitude. Nos parece impossível sequer imaginar uma comparação entre nós mesmos e essas pessoas. Na verdade, grande parte daquilo que vivenciamos, eles também vivenciaram. E a diferença é que nós sabemos o final da história de cada um deles, mas a nossa própria história ainda está sendo escrita. No fim, somos nós os responsáveis por aquilo que será dito a nosso respeito no futuro. Nessa semana, nós estamos vendo um pouco sobre Neemias, que ao lado de Esdra, o escriba, foram daqueles que conduziram o povo na reconstrução de Jerusalém após o período do cativeiro babilônico. Em sua oração ao Eterno, olha o que Neemias diz. Neemias capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer ao teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Aqui aprendemos uma lição importante. Neemias nos mostra que ele temia em como falar ao rei, como pedir. Isso também aconteceu com Moshe e com vários outros personagens. Quer um exemplo? Êxodo capítulo 6, versículos 29 e 30 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Eterno. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá o faraó? Quantas vezes nós sentimos medo de falar com alguém? Medo de falar com o patrão, medo de pedir liberação para os Shabats, para as festas, falar com pessoas influentes, então nem pensar. E nos sentimos pequenos, incapazes de expressar os nossos pensamentos. O mesmo receio teve Esther, por exemplo, antes de falar com o rei, seu próprio esposo, e tantos outros personagens. Voltando a Neemias, ele nos ensina que devemos orar primeiro, para que Deus nos guie, para que encontremos favor diante de quem vamos falar. E olha só o que aconteceu. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Neemias tomou a atitude de pegar o vinho e oferecer ao rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Quando a gente tem que trabalhar para alguém, a gente tem que trabalhar com felicidade, com alegria, não demonstrar tristeza no trabalho. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Deus vai guiando as situações. Então Deus guiou a situação em que Neemias estava triste e o rei percebeu a tristeza de Neemias. Versículo 3, e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então o rei fala para Neemias: Pede. Então orei ao Deus dos céus. Neemias novamente ali, diante do rei, ele faz uma oração, ainda que em pensamento a Deus. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Se agradou o rei de Neemias, e o rei permitiu que Neemias fosse. No verso 9, vemos Neemias falando com governadores. Não tenha medo de falar com seu chefe, com seu líder, com seu roche, com seu professor, com quem quer que seja. Talvez estejamos destinados a falar com governadores. E pare para refletir um pouco em quantas coisas você perdeu porque não teve coragem de falar. E que em todos os dias nós tenhamos ao menos 5 minutos para Deus.